Aleluia, glória a Deus. Estive aqui a meditar. No dia de ontem eu estava no espírito de revelação, mas também estava a meditar sobre situações da vida. Mas para hoje, temos como tema dificuldades que nós passamos como crentes durante a jornada cristã. Sabemos que todo crente, durante a sua jornada, ele passa por dificuldades. Assim como o povo de Israel, quando saiu do Egito, até a terra prometida, eles passaram por um estágio. Em cada estágio, verifica-se lá uma dificuldade. As mesmas dificuldades são as mesmas que levaram o povo de Israel, uma terceira parte, a se desviar dos caminhos de Deus, a se apartar de Deus. Então existe um momento das nossas vidas em que parece que tudo vai abaixo, nada está ao nosso favor, ou seja, parece que até a própria mão do Altíssimo é contra as nossas vidas, é contra o sucesso daquilo que nós buscamos. Porque é que todo mundo busca alguma coisa durante a sua vida, busca alcançar alguma coisa. Mas algo devemos perceber é que Deus tem um sustento para nós a cada dia. Deus tem grandes planos para as nossas vidas. Deus é ao nosso favor, é ao favor do nosso sucesso o tempo todo. Ele diz: eu tenho grandes planos para convosco. Os meus planos são maiores do que os vossos. Os meus sonhos são maiores do que os vossos. Quer dizer que Deus tem bons pensamentos. Ele diz assim: os meus pensamentos para convosco são de bem. Quer dizer que Deus tem pensamentos de bem para conosco. Ele tem planos grandes, maiores do que os nossos. Aquilo que você sonha, que vê como sonho, para Deus não é sonho. Ou seja, para Deus é ínfimo, é menor em relação àquilo que Ele preparou para si. Então é importante nós entendermos aquilo que Deus preparou para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas em particular, existem momentos em que tribulações e dificuldades se levantam para abalar o nosso sucesso em algumas áreas, em aquilo que nós buscamos, como eu dizia, aquilo que nós tanto buscamos para ter. Às vezes você se esforça tanto para alcançar algo, você se dedica, você faz tudo bem, mas você não encontra êxito, você não encontra sucesso naquilo que você faz. Mas algo que nós devemos perceber é que existe sempre uma ação contra o nosso destino, contra o nosso sucesso. A Bíblia diz que a vossa luta não é contra a carne, mas é contra potestades espirituais. Em outras versões diz que é contra o espírito, não é contra a carne. Quer dizer que existe uma contradição espiritual contra as nossas vidas. Existem espíritos agora que perseguem todo crente para o destruir, para impedir o seu sucesso, seja financeiro, seja material, seja numa relação, naquilo que ele tanto busca, aquilo que cada um de nós define como essencial para as suas vidas. Então existe sempre uma oposição demoníaca. A Bíblia diz que apóstolo Paulo e o seu companheiro Barnabé, eles saíram numa jornada, numa missão, numa viagem missionária. A sua primeira viagem missionária, após o Espírito de Deus ter falado no meio deles, depois de eles terem jejuado e tudo mais, que separa Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho preparado para eles. A Bíblia vem nos dizer que, enquanto eles iam ao longo da sua viagem missionária, houve uma oposição demoníaca contra a jornada, a missão, a viagem de apóstolo Paulo e Barnabé. Tal modo que essa oposição demoníaca
manifestou-se de uma forma diferente. Disse que, está escrito assim, que surgiu uma fome tal que nunca houve antes. Que fome é essa, gente? Uma fome tal que nunca houve antes. A mesma fome que houve na região em que eles estavam a passar, no tempo em que eles estavam a exercer a sua viagem missionária, foi a fome que causou, em grande parte, desistência de muitos. Mas a Bíblia cita em particular o escritor Marcos, que ele desistiu durante a viagem missionária de Paulo e Barnabé para a obra que Deus o enviou. Vês que existem situações que se levantam para barrar a sua chegada, para barrar a orientação da palavra, a orientação de Deus para a sua vida. Porque Deus deu uma ordem, né? Deus deu uma obra, uma missão para eles. Mas vês que Marcos, por causa da fome que se levantou, que foi causada por algo, ele desistiu da viagem missionária que era mais importante para o alcance de muitas almas. Isto é, espíritos se levantaram, uma oposição demoníaca levantou-se contra a obra, contra a missão, contra a viagem missionária de Paulo e Barnabé, que estava juntamente acompanhada com Marcos, para que eles pudessem desistir agora daquilo que Deus os enviou para fazer, daquilo que Deus preparou para eles. É de que Deus nos dá uma orientação e, ao tentar seguir essa orientação, oposições surgirão, porque a Bíblia diz que a vossa luta não é contra a carne, mas é contra espírito. Quer dizer que existem espíritos que se levantam contra essa viagem, contra qualquer obra concernente que diz respeito a Deus. Então daí que nós devemos prevalecer em oração, devemos prevalecer em oração, porque as dificuldades durante a jornada espiritual, durante a jornada cristã, sempre se levantarão. Então nós devemos prevalecer em oração, prevalecer em cumprir com a missão de Deus para as nossas vidas. Em cumprir com a missão de Deus para as nossas vidas. Então algo que é necessário que a gente perceba é que para qualquer missão que Deus te dá, para qualquer lugar onde você vá, para qualquer coisa que você busque em primeiro lugar se conectar com Deus. Conecte-se com Deus. Escute a voz de Deus. Porque a voz de Deus é que vai te dizer o caminho certo a seguir. Porque muita coisa vai se levantar agora para impedir que você alcance o seu objetivo, o seu sucesso. Para impedir que você cumpra com a missão de Deus para a sua vida. Mas o que você tem que fazer, o que vai garantir o sucesso, o que vai garantir o alcance daquilo que você busca, é a mão de Deus ao seu favor. E para que a mão de Deus esteja ao seu favor, é necessário que você prontifique os seus ouvidos para ouvir a voz da palavra. Quando você ouve a voz da palavra, ela vai te dar direção agora. Vai dar direção de como prosseguir, de que caminho seguir, de como ir, de como fazer. Mas o que tem se visto é que a maior parte tem se focado nos problemas, em enfrentar o problema. Se apóstolo Paulo e Barnabé tivessem encarado a fome, tivessem se preocupado em solucionar a fome, eles já atrasariam a viagem, praticamente podiam cancelar. Mas a orientação de Deus era que continuasse, mesmo que eles estivessem tão com fome, mas era que continuassem, apesar da fome. Porque é que Deus não vê segundo o nosso ver, ou Deus vê a realidade dos fatos, ou a realidade daquilo que está acontecendo, enquanto que você vê mais pelos olhos físicos. Os olhos físicos, eles não vê a realidade, eles vê a manifestação da realidade. Então, existe uma realidade espiritual que causa agora essa manifestação que nós vimos. E nós, como vemos com o físico, pensamos que a fome foi causada por ausência de mantimento, enquanto não, existiam espíritos demoníacos agora que causavam aquela fome. Então Deus trata na arena dele, trata
com o verdadeiro problema, com a verdadeira causa do problema. Então daí que precisamos é ouvir a voz de Deus, para que a gente tenha sucesso naquilo que nós buscamos, para que a gente em nenhum momento tenhamos alguma desvantagem. Então as nossas armas estão em Deus. Estão em Deus. E a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 31, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas asas e voarão como águias. Renovar-se-ão e voarão muito alto e não se cansarão. Quer dizer que para tudo aquilo que nós buscamos, espere no Senhor. Espere em Deus, que você terá sucesso. Espere em Deus e não se canse de esperar em Deus. Espere em Deus, na direção de Deus. Espere em Deus, em oração, em meditação. Não fique esperando sentado. Faça alguma coisa, mas espere em Deus. E não